Cafezeiros e cafezeiras de plantão, olha a gente aqui de novo, mais um episódio do podcast Café com Moída. É isso aí, mais uma semana, mais um convidado especial e para lá de especial. Essa semana a gente tá trazendo uma oportunidade, a gente conseguiu uma oportunidade de um convidado que a gente já vinha, eu e Mário conversando. Rapaz, essa pessoa aqui pode ser muito legal. Você tem que trazer, rapaz, tem que coincidir. Uma pessoa, e a gente teve a sorte de, por esses dias, ele estar aqui em Santana, lançando um livro, e a gente vai falar disso aqui, uma das coisas, uma das vertentes dele, né, Mário? É, isso aí. Mas como você é muito mais afeiçoado... Lembrei dos recados, né? Sim, iniciais. Antes que eu esqueça, é verdade, nossos recados iniciais de sempre, que é sempre o Mário que dá, mas hoje ficou a meu cargo fazer. Curte, compartilha e comenta essa live. Se você tá inscrito, se você não é inscrito, se inscreva. Se você é novo no canal, faz esses passozinhos que é importante. Então, como você começa por aí, ajuda a gente a crescer ainda mais. Hoje estamos aqui com um santanense, filho do saudoso seu Zeca, da dona Aristeia, né? Já foi protagonista de escola de samba, já foi atleta, treinador, professor universitário. Acho que a derradeira função hoje é goleador e escritor, né? Estou aqui com meu tio Chico Farias, sou o famoso Tamanquinho, seja bem-vindo. Me faltou a sinuca, né? A sinuca, sim. Não, Mário e Lucas, um prazer estar aqui. Esse namoro vem há algum tempo, né? Nunca houve oportunidade e agora surgiu. Estamos aqui para o que der e vier. Não, e que bom que o senhor está aqui, porque assim, esse podcast, Chico, foi feito principalmente para contar histórias, e nada melhor do que um santanense raiz, um santanense que tem história, para trazer história para a gente. Então, a gente já trouxe no começo algumas pessoas que também marcaram o momento. A gente também é uma mescla, gosta de trazer gente jovem, gosta de trazer gente que tem história. Então, o senhor já foi, na nossa lista estava lá, e quando o Mário disse que estava aqui, ele não me perguntou duas vezes, ele está aqui, bora, vamos pegar, nem que seja uma horinha, a gente conversa e já, enfim. O Mário, obviamente, ele conhece melhor por ser sobrinho, mas para quem não lhe conhece, quem é o Chico Farias, de onde nasceu, em que região de Santana nasceu, de quem é filho, como é que, faça uma apresentação sua. É meio complexo isso, né? Porque começa quando o papai morava em Senador Rui Palmeira, quer dizer, antigo Riacho Grande, e mamãe ficou grávida de mim, né? E foi fazer uma visita ao seu Zeca lá em Riacho Grande, e visita essa que terminou nascendo lá. E papai ficou morando lá justamente porque ela me teve, né? E tinha que cuidar dessas coisas todas. E aí nós ficamos morando lá até 57, né? Março de 57, quando eu vim morar em Santana definitivamente, que já tinha morado mesmo na barriga da minha mãe. E então, quando cheguei aqui em 57, fui trabalhar, que o papai sempre preservou aquele pensamento da gente sempre trabalhar, né? Uhum. Porque ele trabalhou desde criança. E eu trabalhei no Mestre Abel. Como eu estou falando para o pessoal de Santana, tem Mestre Abel, se é a história, né? Mestre Abel trabalhando na oficina mecânica dele, fazendo induzido, aprendendo a fazer induzido de gerador, aquela complicação de fio de todas as cores e tal, e eu cheguei a fazer isso. E eu sempre gostei de trabalhar, e trabalhei também depois na sorveteria de tio Zé Ricardo, e aí tem uma passagem interessante, porque todo mundo me conhece como Tamanquinho. E muitas pessoas perguntam por quê. Então, aproveitar a oportunidade de fazer um resumo disso aqui. Como a sorveteria de tio Zé Ricardo era muito úmida, né? Uhum. E papai dava um sapato a cada um para viver a vida toda com aquele sapato. E como eu não tinha ninguém para passar esse sapato, que a próxima pessoa era mulher, então eu era que pegava o restinho do sapato. Era o que tinha. Então, para conservar mais, eu passei na feira e comprei um tamanco, né? O meu avô materno usava tamanco, aquele tamanco importado, vinha da Holanda, aquela história toda. E eu comprei aquele de florzinha, que só quem usava era mulher, né? Mas para usar internamente ali, eu comecei a usar, e o tio mandava eu fazer um mandado, eu arrisquei de tamanco. Ninguém censurou. Não tinha, hoje é moderno dizer... Cancelamento. Não, aquele... love não,
tirar onda com a criança. Bullying. Não bullying. tinha bullying naquela época. E eu vi que ninguém falou nada, aí comecei a sair de tamanco e permaneci usando tamanco toda hora, né? E aqui nesta praça aqui, brincando de oribusca, eu como era muito veloz, então eu dava o luxo de correr calçado no tamanco, fazendo barulho no calçamento. E o camarada vinha no meu encalce e eu fui e manchei. Mas para manchar, sabe o que é manchar, né? Pegar era um poste de madeira aí em frente à igreja. Quando eu pisei no meio-fio para diminuir a velocidade, o tamanco quebrou. E Mané Banquinho, né? Que era um rapaz que trabalhava para os funcionários do Banco do Brasil, por isso que era Mané Banquinho. Mané Banquinho. Aí ele só olhou e disse, aí tá o tamanquinho. Pronto, só bastou isso para ficar eternamente eu conhecido como tamanquinho aqui na cidade de Santana do Ipanema. Foi o suficiente para isso. Mas o senhor, na hora, teve constrangimento? Não, nunca não reclamei por isso, eu ficar com raiva que ele chamou, eu aceitei. E apelido, quando se aceita, meio que nem ninguém. O ruim é quando. Não tem graça. Não tem graça. É isso que eu Mas sei. pegou, eu também não retruquei nada e. Qual a sua idade nessa época, o senhor lembra? Devia ter uns 11 anos de idade. Não, realmente, então. Mas foi também, o senhor foi forte de espírito para não levar isso a. Eu acho que é onde está cada geração, né? Depende da geração. Tem geração que leva muito isso, outra geração fica mais. Mas ainda bem que o senhor levou muito na esportiva. O senhor falou também de filho. O senhor é de uma família de quantos filhos? Dos meus pais? Sim. São 4 mulheres e 8 homens. Caramba, 12 filhos. E a gente tinha uma vantagem aqui porque nós éramos 8 irmãos, então ninguém brigava com a gente. E também ninguém nunca brigou. Eu acho também que brigar com 11, né? Só o Francisco Soares que dava uns cascudos em mim e eu descontava em Fernando. E o Francisco é ótimo. E o senhor de 12, o senhor é de que? Eu sou o sexto. O sexto. Sou o sexto. O primeiro foi homem, o segundo homem, terceiro mulher, o quarto homem, quinto homem, sexto homem, sétima mulher, oitavo homem, até o 12º foi homem. Nesse intervalo, mulher. Família grande, né, Mário? São 12, rapaz. E estudei aqui o primário, né? Estudei o primário. E quando terminei a 4ª série primária, aí deixei de estudar, porque encontrei... Sempre fui trabalhador, né? Trabalhei na Casa do Ferrageiro, trabalhei em Dona Gracita, trabalhei em Zé Costa, Zé Jaime, na movelaria, invernizei imóvel, fui soldador, tudo na vida eu fiz, até jogar sinuca. E foi onde eu me dei melhor. Hoje seria o Baianinho de Mauá, né? Seria o Baianinho de Santana. O Alagoaninho de Santana. Era mais ou menos naquele nível, eu não sei como era aquilo, rapaz. Hoje eu ainda jogo, né? Não com aquela performance, mas as pessoas da minha idade, para ganhar de mim vai ter que suar um pouco. Entendeu? E por falar em ganhar, eu descobri que esse nosso convidado é competitivo, né, Mário? Muito. Não, mas no meu racha lá em Maceió, você pode levar um convidado, ele joga um tempo no seu lugar. Eu nunca levei ninguém. É competitivo, rapaz. Mas e essa sua ligação com o esporte? Como é que foi? Não, é uma história muito interessante e bonita. Eu toda a vida eu gostei de esporte, não sei porquê, mas eu gostei. E aqui existia a equipe do Ipanema Atlético Clube, uma equipe de nível importantíssimo, né? E eu acompanhava sempre o Ipanema, né? E gostava de jogar bola também. Francisco Soares, tem uma foto na equipe, ele e vários outros colegas. Legal. E eu ficava interessado naquilo, né? E por curiosidade eu fui para um treino e via os caras dizer tal dia é coletivo, tal dia é individual. Eu ficava, meu Deus do céu, o que é coletivo, o que é individual? Aí fui no dia do individual. Quando eu cheguei lá, aí os caras, todo mundo fazendo o mesmo exercício. Eu digo, pô, se é individual, não é coletivo. Aí eu fui entender o que era coletivo e individual. E aí eu fiquei, poxa, eu ainda faço uma profissão que analisa essas coisas, porque não pode. Quer dizer, eu nos meus parcos conhecimentos, mas na ideia de criança eu pensava isso, né? Aí, para completar, eu sou muito inteligente no jogo, modéstia à parte, né? Porque eu faço a visão do jogo todo antes de receber a bola e tal. E a equipe,
a Santana tinha um celeiro aqui de craques. E eu não era craque, eu era o cara inteligente no jogo, mas não tinha habilidade. E a habilidade se dá, se treina. Intelectualidade, não. Só se exercita com o processo normal, né? De exercitar o cérebro nesse sentido. E eu digo, meu Deus, esse cara não reconhece. Nunca disse nada a ele, mas eu ficava pensando nos meus botões. Esse cara não reconhece que eu sou um cara que vejo o jogo e tal. Tudo bem. Aí eu digo, agora eu tô no caminho de procurar uma profissão disso. Aí quando cheguei em Maceió, já estudando, joguei sinuca 4 anos. Agora uma pergunta a vocês e quem for participar, ouvindo, assistindo isso. Eu ganhava 1.000 cruzeiros, uma nota de 1.000 cruzeiros por mês na casa do ferrageiro. É do salário. Salário. E na sinuca tinha dia que eu ganhava 15.000 cruzeiros. Aí eu pergunto a qualquer um que esteja participando disso. Você ia fazer o quê? Jogar sinuca. Claro, sem sombra de dúvida. 15 vezes mais. Então, meu pai não gostava, naturalmente, disso. Meu pai é um cara tão bom, cara, que eu era meio maloqueiro e ele me inscrevia para fazer exame de admissão e ele chegava lá, eu estava jogando sinuca, ele batia nas minhas costas e dizia, Francisco, a prova é agora. E eu me levantava de lá, saía de lá, ia no ginásio, fazia o ditado, que era obrigado, e quando era para responder as perguntas, as questões, eu entregava a prova e vinha jogar sinuca e deixava marcado o tempo lá, enquanto eu ia lá fazer a prova. Um salete bonito, pessoal. E pronto. E isso passei uns 4 ou 5 anos sem estudar. Onde era o bar? O point aqui da sinuca? Não, começou lá onde não existe mais, que agora é uma praça, onde tem aquele Amo Santana de Ipanema, era ali um prédio. Ali. Começou ali, depois foi para aquelas lojas paulistas, o Casas Pernambucana ali na esquina, ali quase em frente mesmo. Ali onde hoje eu acho que é a Cristal, eu acho. É uma loja de esquina que vai lá para a rua Nilo Peçanha. Isso. E depois veio aqui para o Cine Glória, que hoje é Insinuante. Sim. Como lá nesse ambiente era muito aberto, então tem pessoas de classe menos favorecida, né? Que existe esse preconceito, né? E como eu era filho de seu Zeca, mas era maloqueiro igual aqueles outros que estavam lá, mas com o nome de papai, então só eu pude ficar jogando aqui na sociedade, que era aqui em cima, né? Que eram os caras do Banco do Brasil, etc e tal. Era onde ganhava dinheiro, né? E era onde eu ganhava dinheiro, dos meus colegas do Banco do Brasil, né? Mas, e aí eu falei com o Zé Galego, que era para trazer um amigo meu lá, que era de uma classe social não tão favorecida assim, mas era igual a mim, né? Como ainda é. E eles permitiu que ele viesse jogar comigo, que era uma dupla que eu fazia com ele, a gente se entendia. E eu tinha muitos torcedores, né? Os colegas que não jogavam, mas ficavam piruando, a gente chama piruar. Né? Isso eu conheço, desde o baralho também tinha isso. Então, eu jogava bem, né? E eu jogava tão bem que eu passei a jogar com a mão esquerda, porque não tinha mais adversário para jogar comigo. Meu Deus, era uma fera mesmo. E jogar com a mão esquerda e cheguei ao mesmo nível. Hoje, no entanto, né? E aí eu não ia trabalhar, cara. Eu ia jogar assim. Mas ganhando dinheiro, né? É. Mas participou então de torneios, campeonatos? Não, era só apostando. Só apostando? Apostando. Eu só jogava, eu ganhava o dinheiro, deixava em casa, chegava no bar só com um trocadinho, porque se perdesse aquilo, naquele dia eu não ia jogar mais. Entendi. Aí comprei uma bicicleta, aí notei que andando de bicicleta aqui na cidade, tudo ladeira, a musculatura ficou... como é que se eu ficava tremendo, né? Eu trabalhava muito a musculatura, não tinha precisão no jogar sinuca. Aí vendi logo a bicicleta. Notei que tava dando desgaste, certo, né? Então, eu acho que tudo pensando na minha área da educação física, no subconsciente, né? Aí, quando terminou essa fase de sinuca, veio um balconista aqui da Zé Araújo convidar alguns jovens para trabalhar na Zé Araújo. Aí foi aí que eu fui embora para Maceió. Para trabalhar na Zé Araújo. A loja, quando inaugurou, não precisa de bom vendedor, né? Todo mundo vai comprar. Na hora que precisou do talento de vender, não é comigo. Aí o seu Djasma Araújo disse, seu Assis, me chamava seu Assis, não há mais possibilidade de você ficar, eu vou arranjar outro emprego para você e tal, no Banco de Minas Gerais. Você vai fazer um teste,
Até ontem eu tô esperando o resultado do teste. Então não me chamaram, aí eu mandei uma carta para seu Zeca, dizendo que ia voltar a estudar, né? E não queria mais voltar para Santana. E ele mandou uma carta de volta, isso foi um negócio muito interessante, pena que eu não tenho essa carta, dizendo que eu tinha 75% de chance de vencer e os 25% ele ia arrumar. E que eu não trabalhasse mais para ninguém até se formar. Isso eu devo a seu Zeca, essa filosofia de vida, cara. Isso é muito bom. Aí, a partir daí, eu ganhei um amigo, cara. Meu pai, com uma diferença de idade, mas eu andava para todo canto com ele, contando piada, tirando onda com ele. Quando eu passei no vestibular, tinha um cabelo muito grande. Quando eu vim aqui na férias, ele dizia, quando é que vai cortar esse cabelo? Eu digo, não, estou guardando para cortar, para fazer uma peruca para o senhor. Né? Então, eu tinha intimidade com ele. Então, a partir daí, eu voltei a fazer o exame de admissão, fiz exame em 2 colégios, passei nos 2, aí eu resolvi estudar. Bati o martelo, que eu sempre fui um cara decidido. Eu nunca fui cara de ficar em cima do muro. Né? Ou é ou não é, não tem meio termo. Aí eu digo, agora eu vou estudar. E não quero fazer artigo 99, 101, aqueles que fazia compactamente. E vou fazer de grau em grau. Cada série, direitinho, ano por ano. Tanto é que meus colegas de classe pensam que eu tenho a idade deles. Que eu tenho 5 anos mais do que todos eles. Né? Porque eu estudei 5 anos atrasado. E aí, como o tempo é ouro, né? Eu corri atrás. Tive excelentes professores, de português principalmente, uma daqui, a professora Salete Bulhões Barros, que eu era o cão nas outras aulas, ia para fora de aula tudo, e na aula dela eu gostava muito de português, embora não saiba, mas era curioso, né? E eu me comportava bem porque eu queria ver como era que se escrevia e tal. E tanto era que no conselho de classe, todo mundo me dedurava lá e ela me defendia. E não é possível, não é possível. Pois ele, para mim, é um brinco e tal. Até nesse livro eu levei um livro para ela, ela disse que não aceitava, eu tinha que pagar porque há um custo e ela precisa pagar. Não seja por isso. E aí eu fiz... Tomou gosto pelo estudo. Mas deve ser fantástico quando a gente vê... A gente sabe que pai e mãe sempre estão do lado da gente. Mas é muito bom ver isso assim refletido em palavras, atos. Isso deve ser fantástico. E nesse intervalo de férias aqui, aí veio a escola de samba, né? Escola de samba tem o grupo de Joninhas, Beinha, que é Juarez, né? Que aqui todo mundo tem apelido, né? Até eu fiz uma homenagem ao Joninhas, e chamando ele de Jega. A menina que corrigiu os acrósticos disse, Chico, é Jega mesmo? Eu digo, era mesmo. Eu passei na sede dos artistas, ali em frente ao tênis, e os caras batucando, e os caras tudo desafinados. Eu digo, não é possível um negócio desse. Aí eu fui lá, dei uns toques como era que se tocava e tal, aí o Neuto e todo mundo ali, rapaz, Erasmo, vamos fazer uma escola de samba, que eles tomaram emprestado os instrumentos do ginásio para ir para Fortaleza. Você vê a época, a educação como era. O cara terminar o ginasial, fazer uma viagem de Fortaleza. Eu terminei a 8ª série, a 4ª série ginasial em Maceió. Nós fomos para Brasília, cara, numa excursão. Quer dizer, o cara terminar o primário e fazer uma excursão. Hoje o cara termina a universidade e não faz. E não faz, né? Tem uma galera. Então, eu digo, aproveita os instrumentos do ginásio, nem devolve. Fala com o Zé Pinto, com o pessoal, para não devolver. E vamos fazer escola de samba. E começou a escola de samba assim. Pô, eu acho interessante que Santana tem esse amor por escola de samba. Meu pai me contava também de onde é que surgiu. Por que Santana abraçou? Porque eu sei que Santana também gosta muito de Ava de Frevo, que é frevo ligado a Pernambuco. Mas escola de samba, de onde é que surgiu isso? Tem uma história muito interessante. É Joãozinho José V8, irmão de Zusa, irmão de Jair, foi quem trouxe de Pesqueira essa ideia de escola de samba. Primeiro eu toquei na escola de samba de Joãozinho. Tanto é que aqui em Santana, vocês não sabem, vou dizer a vocês, tem uma coisa interessante. Aqui sabia quem voltava o seu Adeildo, né, Pomuceno Marques, para mim um dos maiores políticos que já vi na minha vida, né, um cidadão politicamente falando, um gênio. Né? Era uma liderança. Uma liderança. Tinha os torcedores do Ipanema e tinha os torcedores do Ipiranga e os torcedores da escola de samba de Tamanquinho ou de Joãozinho. Agora, o mais interessante é que tinha pessoas que torciam pelo Ipanema, tocavam na escola de samba minha, né, que era contrária
Ipiranga, Ipanema, Escola de São Juventude no Ritmo E o Nido do Monumento, que era de São Cristóvão. Isso. As coisas. E é engraçado, o Nido do Monumento era do São Cristóvão. Então eles pensavam que eu, Zuzo, Jair, esse pessoal, a gente, Jota, tinha inimizade. E ao contrário, foram bons amigos nossos, tudo, né? Mas na hora que passava uma escola de samba, outro, o cacete comia. Eu soube. Na hora do jogo de futebol, também o cacete comia. Para me dizer que era uma rivalidade muito grande. Eu acredito que o Ipanema e Ipiranga não jogaram 50 vezes de 63 para cá, quando foi fundado o Ipiranga. Entendeu? E já houve jogos do Ipiranga que terminou 0-0, porque o árbitro era um delegado e ele disse: hoje não tem cartão amarelo, não tem cartão vermelho. Deu porrada, vai preso. Puxou uma algema e mostrou, né? Aí esse jogo foi 0-0, que a bola vinha, o adversário dizia: é sua, outro não é sua, ninguém dividiu bola. Né? Então tem essas partes. Manuel Mário de Lima, o árbitro dormiu o gol. Eu tenho muita história, eu vou atropelando assim. Não, qualquer coisa a gente volta. Não tem preocupação, não. Apitou a final de um brasileiro que muda mais de nome, não sei o quê, Vasco da Gama e Cruzeiro no Mineirão, na quarta-feira. E ele era meu amigo, hoje meu compadre, mas faleceu ele. Eu consegui trazer o Mané Amaro, o cara que apitou a final de um brasileiro, para apitar Ipanema e Ipiranga aqui, para homenagear ele. O pessoal do Ipanema não aceitou, cara. Oxê. Porque fui eu que consegui. Que foi você. E eles disseram: se você ou o Jota pode apitar, mas um cara de fora não. Quer dizer, você vê o conceito que é o conceito de rivalidade. Aí tivemos que arranjar o Guarani do Poço, de Maceió, para fazer o jogo, para homenagear o Mané Amaro, que depois de um certo tempo apitou o 1000º gol de Pelé. Né? É incrível como essa rivalidade. Pai, me conta, eu lembro desses episódios. Era só quem estava no passado é que pode saber dessa rivalidade. E aí, voltando ao futebol, como começou aqui, aí veio esse time, que era o jogador de Pesqueira, de Belo Jardim, de Arco Verde, que seu Bastos, do Denox, era engenheiro, e trazia os jogadores, bons jogadores de fora, para jogar pelo Ipanema. E colocava no Denox. Naquele tempo podia botar qualquer um. Alguns companheiros tiveram ideia e ficaram até se aposentar. Depois passou a ser funcionário público federal. Aqueles que não tinham essa ideia iam embora, perderam esse emprego e tudo. Mas era de Pesqueira. Tanto assim que eu hoje passo o carnaval em Pesqueira, o São João em Pesqueira, porque eu fui visitar a Pesqueira, achei igual Santana, cara. Aí tenho uma paixão por Pesqueira, porque por essa relação que Pesqueira tinha com Santana do Ipanema. E para matar ainda, o Ipanema nasce lá. Nasce lá, exatamente. Pesqueira. Então eu tenho uma afinidade grande com Pesqueira, por essa relação de Tina, que era de Belo Jardim, Chiquinho, que era de Pesqueira, Índio. Tina era goleiro, não era? Goleiro. Um dos melhores goleiros também que eu vi na minha vida. Tina? Pegador de pênalti. Eu ouvi falar muito de Tina. Então, Santana do Ipanema é rico em todas essas histórias. Muito. Não, e é bom que, e por falar nessas histórias, eu sei que um pouco essas memórias o senhor guarda no livro, né? De alguns livros que o senhor escreveu. De vez em quando eu faço alguma coisa sobre isso aí. Né? E eu estava dizendo, Mário, antes da gente começar até nos bastidores, perguntando, mas rapaz, o senhor gostou mesmo da literatura, né? Porque antes de aposentadoria e tudo, eu acho que não tinha literatura na sua vida, ou tinha? Tinha. Como é que foi? Toda vida houve isso. A minha avó paterna, a mãe de papai, você dizia uma coisa com ela rimava de volta. Então já eu era criança de 5, 6 anos, que eu ia para a Laje Grande, tomar leite de vaca no caneco de alumínio com açúcar, e eu via muito isso de vovó. Vovô fazia glosa, cruzando o braço, que vovô tomava uma tibucazinha, né? E glosa cruzando o braço com o adversário. Aí quem errasse na glosa tomava uma dose. E em solidariedade ao que errou, ele também tomava. Então terminava os dois. Todo mundo mesmo. Né? E isso eu, Capiá, nós testemunhamos muito isso. Né? E aí foi. E minha mãe também era assim. Você falava uma coisa, ela dizia outra. Papai era um cara que, de repente, assim, você dizia uma coisa, tinha que ser com lógica. É como português. Né? Tinha que responder dentro da lógica mesmo. O papai era um cara desse jeito. E brincalhão, né? Então já tava no DNA, já estava no meio familiar. E eu via Capiá ler esses cordéis para o Matuto lá em Riacho Grande, né?
E eu admirava ele tão pequeno lendo, e eu ainda não sabia ler. Quer dizer, eu vivi com isso e ficou no meu subconsciente. Não dizia a ninguém, que eu nunca fui dizer nada a ninguém assim, de falar de... Não, eu só sentia. E de vez em quando rabiscava algumas coisas. Quando cheguei em Maceió, eu rabiscava. Tanto é que o primeiro rabisco meu é de 66. Teve a escola de samba aqui, nessa década de 60, eu fiz algumas quadras com o apelido, tem até no primeiro livro, do pessoal que tocava na escola de samba. Isso em que? Em 66, 67. E aí passei em educação física, cursei, fui para a área de handebol, aí toda, vamos dizer, a inspiração que eu tinha para escrever ou para fazer poesia, etc., eu passei para o esporte. O foco, né? O foco, estudar os princípios do jogo, né? Para fazer essa leitura de tudo, para poder observar um atleta quando ela precisasse fazer alguma coisa, de uma forma que ela compreendesse, porque ninguém nunca me ensinou isso. Eu fiz isso por necessidade, aquilo que eu falei a você há tempos, né? Que o técnico me botava e olhava assim, meu Deus do céu. Tanto assim, hoje, que eu digo aos meus colegas do racha, como eu estudei muito esporte, né? Os princípios do esporte, então eu sei tudo, as piadas, né? Força de expressão, do esporte. Mas não sei praticar, porque eu não fui treinado. Agora, como eu sei como é que executo, muitas vezes eu raciocino assim, executo bem. Quando executo bem, esporadicamente. Agora, tem a lógica do jogo. Eu sei que a bola, quando vem, eu tenho que olhar meus adversários, o posicionamento dele, para quando eu dominar a bola, eu saber para onde eu vou caminhar. E os camaradas que jogaram em CSA, CRB, Corinthians, Flamengo, essas coisas, jogam comigo, eu digo, meu Deus do céu, como era que eu pagava para assistir tu jogar? Aí hoje eu faço, e até para vocês pesquisarem, que começaram a marcar os nossos gols lá no Dubim, onde eu jogo, em 2008. E eu tinha 61 anos, quando começou a marcar os gols que eu faço. Aí eu queria saber se tem uma pessoa que começou com 61 anos e está com 76 e já fez quase 1.700 gols. Né? Até dizer, você fez mais de Pelé. Eu digo, foi, agora com a diferença. Pelé começou a marcar com 16 anos e eu com 61. Só questão de invertida. Ele com 16 e eu com 61. Então é uma coisa muito interessante isso. Agora, o estudo vem com paixão. Dá pra ver que o senhor é apaixonado por esporte. Não é só estudo. O senhor gosta demais por isso, né? E joga handebol também mais. Né? Vou para São Paulo agora, dia 11 de abril, jogar um brasileiro. Alguém da família gosta de tanto esporte quanto o senhor? Algum outro irmão? Ele deixou herança. Ficou tudo comigo. É isso que eu ia dizer. Não, mas hoje eu já recebi um vídeo do meu neto de 8 anos jogando handebol e fazendo gol. Olha aí, tá vendo? E com a camisa que homenageia os meus 50 anos de handebol. Todos os quatro jogaram, não foi? Todos os quatro. Meus filhos e minhas filhas jogaram. Não, mas assim, se ele tirou todo o DNA dos irmãos, ele tinha que jogar nos filhos, né? E que eu acompanhei. Inclusive, meus irmãos, o Jordan sabia que eu jogava. Eu vim jogar futebol depois de Santana aqui com 42 anos. Caramba, é uma idade avançada para o esporte, né? Pois é, eu jogava aqui, mas quando foi para o Marcelo, fui jogar basquete, corri atletismo, fui um bom saltador em altura, eu sempre fui atleta, sempre, né? E via isso aqui, porque em Santana do Ipanema é um celeiro, que aqui você já faz atividade física todas as horas, ou você desce ou sobe. Você pode ver é verdade, o gastrocnêmio das pessoas aqui, a batata da perna, é desenvolvido. Isso é verdade. Então, quem nasceu em Santana, Chã Preta, Rio Largo, essa cidade que sobe e desce, é um celeiro de craques. É porque as pessoas não estudam isso. Tem sentido. Agora eu não tinha parado para pensar nisso, não. Porque realmente você só você dessa Tem um amigo que diz, rapaz, as meninas de Santana tem tudo a perninha grossa. Perninha grossa, batata da perna grossa, porque só sobe ou desce, cara. Tá? Então eu estudava isso, eu via isso nas pessoas. Quer dizer, ter o olho clínico disso. E eu fazendo aquelas coisas e o cara não notar. Eu digo, eu não vou deixar uma criança que passar pelas minhas mãos acontecer isso. Agora eu fiquei também curioso. Por que o handebol foi mais. O senhor gosta mais do handebol do que outros esportes? Não, começou assim. Quando eu cheguei em Maceió, aí fui para o atletismo. Porque eu corria muito aqui brincando tudo. Aí fui para o atletismo.
Aí na escola, no Moreira e Silva, que eu estudei 6 anos, saí do Guido, estudei a primeira série no Guido e fui para Moreira e Silva. Estudei 6 anos lá. E, como eu era de atletismo, de corrida, o professor olhou e disse, rapaz, você não quer jogar basquete, não? Eu disse, quero. Né? Aí me levou para o basquete. Aí eu desenvolvi bem no basquete. Quando foi em 1972, foi jogado handebol no Brasil todo, em 1972. Foi no Géveos, em Maceió, onde todos os estados se fizeram presente, uns com masculino e feminino e outros com um ou com o outro naipe. Né? E o professor viu aquele jogo, aí disse, rapaz, dá pra gente fazer esse jogo também. Pegou todo mundo de basquete e levou pro handebol. Então eu jogava basquete, handebol e fazia atletismo. E me adaptei nisso. Inclusive tem o Zé Reni, foi da minha equipe de handebol lá em Altão Zé René, né? Em Maceió. Era até eu disse aí, no era próximo pivô, era? livro, era armador, que era Armador. grandão, fazendo mestrado fora. Digo, no próximo livro está citado isso, nossa equipe lá do handebol. E aí eu joguei handebol bem, né? Fui o melhor do estado em basquete e handebol, e foi para o Recife, quando eu, em 72 que eu fiz o vestibular, fui para o Recife. E lá continuei jogando handebol, mas o basquete meu para lá era insuficiente, que Pernambuco era campeão brasileiro. Então eu não tinha um handebol a nível deles, mas o handebol sim. Aí eu fui pro handebol. Tem Aí, basquete, né? O basquete não era... Não era para o meu nível. Lá o pessoal muito melhor. E eu tenho Simancol, né? Eu sei até onde eu vou. Sabe? Aí eu digo, não, aqui. Aí fui Humildade. fui apitar basquete. Já apitei basquete, apitei futebol, tudo. E aí, jogando handebol, me destaquei lá também, joguei na seleção pernambucana, joguei na seleção universitária. E o meu colega, o meu amigo, que é um amigo irmão que eu tenho, era de basquete também. Aí eu digo, Carlos, a gente voltar para Maceió para trabalhar, a gente vai ter que optar. Então eu vou ficar em handebol, tu fica em basquete. E assim a gente combinou. Ele e Mozart, que é daqui de Santana também, nós éramos tão unidos que no concurso para a UFAL e para a Escola Técnica, a gente estudava junto, a gente fez os planos juntos, cara. E sabia que um era concorrente do outro. E quem no primeiro momento fizer, tanto é que na prova de dissertação, na Escola Técnica, hoje falo, eu digo, Mozart, tu vai lavar, que é assunto teu. Aí na prova prática caiu o handebol. Aí ele diz, agora tu lava aí, né? E resultado, passamos nós 3. Mozart em primeiro, segundo, Carlos em quinto. E trabalhamos um bom tempo juntos, né? Então você vê que a gente não tinha esse negócio de perseguir o outro, ou querer ser melhor do que o outro, né? Que eu aprendi com o seu Zeca que o que você for fazer na sua vida, você procure ser o melhor. E é o que eu sempre faço, tá? Eu, graças a Deus, tenho muita sorte. Naquilo que eu entro, Deus é tão bom comigo que Ele faz eu fazer o máximo possível de mim, né? Por isso que eu dou guinada para um canto, para outro. Mas assim. dá para ver que o senhor também gosta de fazer bem feito, né? Isso aí é um defeito meu. Olha, ontem na abertura, na solenidade lá, marcou para 7h30, eu já estava impaciente, cara. Começou 8h30, meio que dá um tiro em mim. Mas lançamento de livros sempre tem. Santana, então. E se fosse para a autoridade, então, porque as autoridades daqui parece que a Inglaterra é o inverso. Porque na Inglaterra é pontual, mas as autoridades daqui gostam de fazer uns 3 horas de espera. Em inglês ao contrário, né? Inglês ao contrário. Mas fazer o quê? Aí fez a faculdade em Recife, voltou. Fiz a faculdade, voltei para Maceió. O meu sonho, meu e do Carlos, que é um amigo meu, que eu me falei, era a gente trabalhar no CEPA, comprar um Fusquinha, entendeu? Comprar um Fusquinha e trabalhar no CEPA com aquele celeiro de... Você chegou a estudar no CEPA também, lá em Maceió? Estudei 6 anos. 6 anos, né? Do segunda série ao terceiro ano científico, né? E o meu sonho era voltar para o CEPA, porque era, naquela época, 1.200 alunos e tal, aquela história. E tinha da pré-escola até o terceiro ano. E o mais interessante, que muita gente não sabe, quem queria fazer o curso técnico ia para o Princesa Isabel. Quem queria fazer pedagógico ia para o Instituto de Educação. Quem queria fazer engenharia e medicina ia para o Moreira e Silva. Tinha isso no CEPA. A nossa educação, meu amigo, era invejada pela América do Sul toda. O Centro Educacional Antônio Gomes de Barros, que é de CEPA, Centro Pesquisa Aplicada, meu amigo, aquilo ali... Basta dizer que os alunos que vinham do Marista para lá, a gente nem falava com eles.
Porque a gente dizia que eles eram de um colégio que pagou, passou. E ali no Moreira, o colégio público, só passava quem era bom. Existia um conceito diferente, né, Hoje, Chico, hoje o pai diz assim, se você não se comportar, eu levo você para estudar no estado. O cara, não, o filho chora para não estudar. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Tem alguns índices melhorando, mas ainda como um termo de punição, né? Aí fui para Maceió, quando cheguei lá com a briga política do estado, a gente não tinha professores formados, eram poucos, e a gente intercedeu no governo para abrir concurso, né? E Arnon de Mello, como era adversário político do governador à época, que era o Divaldo Suruagi, a gente foi a ele, né? Que o Arnon de Mello era um santanense, cara. Nasceu em Rio Largo, mas era amigo do seu Manuel Barros aqui. Arnon de Mello chegava aqui em Santana, era como nós, santanenses, chegássemos aqui. Não, a homenagem do campo não foi à toa, né? Pronto. Então, nós fomos recorrer a ele. Por quê? Ele é amigo de meu pai, né? De seu Manuel Barros e tudo. Eu tomei a liberdade de ir lá falar com ele junto com o grupo. Ele mandou todas a Gazeta, TV, rádio, jornal, fazer entrevista com a gente. E a gente largou. Nós fomos na onda, que a gente não sabia nada disso. Então ele preparou nós para dar entrevista em todos os segmentos. E o Estado não gostou. Aí disse, bom, como a gente não pode ficar assim, vamos botar esse cara para o interior. Aí me mandaram para o Penedo. Mandou outro aqui para Santana. Mas aí eu fui fazer pós-graduação em Recife. E nesse intervalo eu fiz concurso para a Universidade Federal de Alagoas e passei. Como não tinha emprego, mas não tinha a vaga, aí eu fiquei como professor substituto. Na época era professor bolsista, que hoje é substituto. Até aparecer a vaga, o emprego, né? Tem uma história. Tem emprego, mas não tem a vaga, né? Precisava da pessoa, mas não tinha como botar. Aí estudei. Em 80 fui fazer especialização em handebol em Santa Maria. E aí entrei no handebol. Santa Maria no Sul, no Rio Grande do Sul. Fazia boas equipes, que eu, lembrando sempre de Santana, aquele cara que não dava oportunidade, né? E a escola técnica era 2º grau. Então a menina que chegava lá já tinha os bons do colégio do estado, ia para os colégios particulares ganhar bolsa. E os SF iam para lá. Sabe o que é SF? Não. Sem futuro. Aí ia para lá e a gente tirava leite de pedra. Como nós ensinávamos o correto, tá? E aí não era essa técnica toda, mas a inteligência. Então, quando dependia da inteligência deles, né? E aí eu fui no handebol e cheguei à seleção brasileira, que é uma história muito longa. Mas vamos lá. O FAO, seu professor de lá, passou um tempo... Era professor de handebol. Professor de handebol de lá. E no IFAO, antiga escola técnica, era professor de handebol, técnico de handebol e professor de educação física. Por um tempo o senhor ficou exercendo esses dois empregos, no caso, no FAO e no IFAO, antiga escola técnica. Passei nos dois concursos, fui chamado no mesmo dia para os dois. Que bom. 1º de fevereiro de 77. E conseguia conciliar bem? Conciliava, porque eu tinha 40 em um e 20 em outro. Tá. Na escola técnica era à noite e na UFAO pela manhã. Ambos na capital? Capital. Sempre trabalhou na capital? Sempre. Nunca quis voltar, não? Trabalhar aqui no interior? Assim, porque não tinha ainda, não. É verdade. Eu falo assim, o FAO, hoje tem o FAO em Arapiraca, tem o FAO, eu esqueço que a interiorização é muito recente. É coisa de, talvez, 15 anos pra cá, né? O FAO só existia na capital. 20 a 15 anos, né? Agora, na minha cabeça, nunca quis vir. Tem professor que vem realmente pra cá, mas na época o FAO... E era uma coisa também até pra... Gente, aqui no interior era distante, o FAO só tinha que morar lá, tinha que fazer lá. Hoje é que eu esqueço às vezes dessa geração, que o FAO era uma coisa realmente muito lá. Mas aí ficou nesse... E na época de férias eu vinha para cá, né? Para a festa da juventude, fui da comissão, não me lembro qual foi o ano, que era eu, Joninha, Neuto, a filha de seu Cleto, o Washington, Reginaldo, Nego Reginaldo, que aquele ali é uma figura que Santana até hoje não reconheceu quanto aquele cara foi importante para uma geração daqui. Reginaldo Falcão. Falcão, sim. Ele morreu de câncer, não foi? Não sei, parece que foi um câncer no fígado. Foi. Acho. Não é o pai de Geninho? É o pai de Geninho. Pronto, é isso então, mesmo. Então, de aclarar aqui que Santana deve muito ao Reginaldo. Eu trouxe handebol para Santana de Ipanema em julho de 73. Tem um fato interessante.
Aqui o futsal, futebol de salão na época, Uhum. era muito bom. E eu trouxe o handball pra cá. E os camaradas que jogavam futsal, eles diziam, não, esse joguinho com a mão, tal. Digo, rapaz, vamos 5 minutos disso e uns 3 dias de futsal. Aí aqueles que não tinham habilidade e com a mão era mais fácil, né? Aí passou, vamos fazer 15 minutos, vamos fazer 20, vamos fazer... Aí fizemos um grupo que gostava de handball. Né? E nisso, eu estudando em Recife, no ano seguinte, Reginaldo foi para lá, e nós trazíamos para encurtar a história. Depois eu fui para a escola técnica, e Reginaldo, vamos levar um time da escola para jogar em Santana. Mas não tem, Chico, o rapaz faz, qualquer vira-lata lá, bota para jogar, e o menino e as meninas vão jogar lá, pô. Ah, mas vocês vão ganhar. Não interessa, cara. E eu dizia para os meus alunos, se pode fazer 100 gols, não faça 99. Eu não quero ninguém rebolando aqui, humilhando, não. Fazer gol não humilha ninguém. E um gol que esse menino ou menina fizeram, para eles é o máximo deles. Então vamos respeitar isso. E isso eu fiz, trouxe para cá, eu vinha no ônibus da escola técnica, cada criança aqui, cada adolescente levava um para sua casa. Uhum. Era coisa muito bonita, cara, que existia nisso aqui. Eu não gosto muito de festa, e o menino vinha para a festa da juventude de julho. Uhum. Eu chamava Gilmar, que é militar, é reformado hoje. Aí de Gilmar, Gilmar é filho de um amigo meu, Noronha, Fernando Ribeiro. Fernando Antônio Ribeiro trabalhou comigo na ferragem, me ensinou a soldar cadeira, essas coisas todas. E Gilmar é policial militar. Aí dizia, Gilmar, tu toma conta dos meus alunos? Toma. Aí Gilmar, a paisana, ficava lá só olhando, né, para não ter nenhuma confusão. Que sabe que chegou gente aqui de fora, a gente não gosta, não. Né? Santana então, tem um quezinho de bairrismo. Mas disser, tá na casa de Tamanquinho, tá na casa de Mário, tá na casa de Lucas, morreu. Basta esse tá na casa de quem? Do seu fulano. De seu João Soares. Então, eu tenho uma história interessante, que um dia eu encontrei um cabo meio de cabelo grande e fazendo xixi lá na casa de vó ali, né? Isso tem tempo. E eu vim subindo no carnaval, ele fazendo, eu bati no ombro dele. Ô, meu amigo, você tem outro canto pra fazer, não? Pega o beco daí, não sei o quê. Aí ele começou a engrossar. Aí a gente começou a apertar ele. Aí quando começou a apertar ele, alguém disse, eita, ele é primo do amigo nosso. Ele disse, não, tu teve sorte agora vai fazer em outro canto, aqui não. Pronto, porque senão ele tinha sofrido um pouco ainda ali, antes de ir embora. Eu acho que é engraçado esse sentimento de pertencimento da cidade, de bairro, de família. Infelizmente está se perdendo ao longo das últimas gerações. Mas era muito comum aqui em Santana, que era de Santana, gostava da coisa de Santana, cuidava da coisa de Santana. E tinha um detalhe. Aí tem a menina bonita daqui de Santana, que é o lugar para ter mulher bonita. Aqui é proibido nascer mulher feia. Aí a gente, maloqueiro, né? Eu era o Neutro, maloqueiro, não podia namorar com, não vou dizer o nome, né? Mas não deixava ninguém namorar de fora. Tinha que se namorar com uma pessoa daqui, entendeu? A gente preservava o patrimônio. Tinha ciúme das meninas. Não namorava com ela, mas tinha ciúme para ela namorar com gente daqui. Fora. Preservando o patrimônio desde cedo. Rapaz, essa terra aqui é porque eu sou muito, como é que se diz, perverso, Santana, que vem um pouco, rapaz. Mas isso aqui é como... Zé Carlos diz muito bem, Zé Carlos. Isso, o senhor falou em off que realmente tem vindo. Mas o que o senhor gostaria de vir mais? Sim. Quando eu venho, dá vontade de voltar. É porque o senhor, como eu digo, a gente conversava em off, galera, e ele é apaixonado mesmo por esporte. Ele não consegue ficar... Dá pra ver que ele não consegue ficar muito tempo sem esporte. Como Santana não tem muita coisa de esporte, às vezes acontece. Mas aqui, o senhor não pensa em fomentar um pouco mais do esporte aqui não também? É porque hoje pra sua idade, eu diria. Hoje mas tem um Master Handball que a gente trouxe também para cá, rapaz. Tem um grupo Master Handball, porque infelizmente, vou até fazer uma crítica aqui, o nosso ginásio é um absurdo, né? Eu lembro disso aí, eu lembro que o senhor foi... Quer dizer, quantos anos? 2020, vai fazer 4 anos. Fazer até um apelo aqui às autoridades municipais, que apesar de que é do Estado aquilo ali, mas interceder em relação o governo estadual. Eu já soube até que tem uma verba de 3 milhões de reais para a reforma desse ginásio. Pô. Aquele seu vídeo movimentou e deu uma chacoelejada, porque é importante quando uma figura importante
que se mobiliza. Isso aqui é um patrimônio também de Santana. Patrimônio, Não poderia ficar daquele aquele ginásio ia para a União dos Palmares, só veio para cá por causa de Reginaldo. As pessoas têm que entender isso. Aqui, Reginaldo Falcão, o ginásio aqui ia para a União dos esporte, Palmares. Né? E Reginaldo fez vir para cá através do professor Zé Medeiros, que era secretário de Educação. Tem a história disso aí, o que aconteceu, para poder vir para cá. Não sei se pode contar. Pode, claro. Aqui não tem restrição. Reginaldo pegou alguns alunos e disse, olha, vai ter uma solenidade aqui, vem um secretário da Educação, vem tudo. Vocês vão pegar umas laranjas aí, chupar e tudo, e jogar neles. E eu vou estar lá perto deles e para mandar parar com isso. Ué. Então armou tudo isso. O cara jogou a laranja, claro, não jogou para pegar no Zé Medeiros, mas jogou na multidão ali para pegar em alguém, nos assessores ali e tal. Aí Reinaldo, o que é isso? Fez aquela coisa e disse, tá vendo, secretário? Isso aí é revolta porque a gente não tem o ginásio. E mudou de União dos Palmares para Santana do Ipanema. Isso é história, cara. Isso é articulado, ele foi. E quem fez isso? Reginaldo Falcão, tá? Mas essas histórias deixam a gente muito feliz, porque a gente precisa contar essas histórias. Eu acho que essas histórias, elas, até por isso que é o nosso podcast, ele precisa se eternizar. Se essas histórias não forem contadas por pessoas como vocês, elas morrem. Elas vão ficar só para outras pessoas, vão ficar ouvindo. Então, é bom. Existia uma briga muito grande, São Cristóvão, que era Camuxinga, e Monumento, cara. Então, só quem vinha para cá era Edmilson e Audálio. Porque os outros jovens que eram da Camuxinga era a maior guerra do mundo com o Monumento. Tá entendendo? Então, Zé Ubiratã, que era da Camuxinga e tinha relação com o pessoal aqui do Monumento, era uma disputa muito forte nisso aí. Né? Aí eles diziam, mas o cemitério é na Camuxinga, campo de futebol na Camuxinga. Então, tudo isso aí, não sei se acabou essa tradição. Até a ponte do padre. Eu acho a ponte do padre que divide os dois bairros. Né? Hoje já acabou, de vez em quando assim, o pessoal mais velho aqui ainda lembra, mas os mais novos não tem. Não tem essa. De vez em quando eu fico dizendo a Mariana, rapaz, você casou com um rapaz de um monumento, você tem que botar a mão pro céu. Eu lhe tirei da Camuxinga e trouxe o monumento. Agora ninguém não brigava, mas tinha sim, né? Tirava essa onda. Eu sei, eu acho interessante que certas coisas se perderam, mas devem pelo menos ser contadas. Essa coisa da rivalidade, essas coisas dos bairros, dos times. O senhor retratou aqui, escola de samba, time de futebol. Meu pai, por exemplo, meu pai era Ipiranga. Meu pai era Ipiranga e tipo, brigava. Eu também Ipiranga. Pronto, exatamente. Brigava pelo... E engraçado que isso que eu digo, salvo engano, a maioria dos torcedores de Ipiranga era do Monumento, né? Porque era um time do Monumento, né? E o Ipanema era o time de lá da Camuxinga. E seu tio era Ipanema. Tio Francisco. Tio Francisco era Ipanema. Zé Carlos Malta, Ipanema, e tocava na escola de samba minha. Olha aí. Essas diferenças, essas coisas são interessantes. Que conservar isso, cara. Ninguém nunca brigou, cara. Ninguém nunca brigou por isso. Mas o senhor conta no seu livro, né? Algumas coisas disso aí, algumas dessas histórias. Nos seus livros você já contou. Porque eu não tenho a habilidade que o Capiá tem de escrever. Eu estou até com algumas coisas para fazer isso que ele diz. Você escreve bem. Eu acho que não escrevo. A poesia, essas coisas, a crónica eu faço relativamente bem, né? Mas de vez em quando faço alguma coisa que fala sobre Santana. Mas eu estou com 42 pontos para fazer as histórias, assim, tentar fazer. Que aqui tem um bocado de mentiroso, sabe? E tem umas histórias interessantes. Tem não vou dizer o nome para não complicar. Mas o cara mente demais. Ainda é vivo aqui em Santana. Aí um dia ele ia descendo, a gente ficava ali na esquina, que era do hotel de Dona Maria Sabão, que a gente chamava, ali na esquina que chega para a igreja. Sim. Sagrada Família? Não, ali era onde é sobrado ali, né? Aquele sobrado. O sobrado, certo. Ali era a galera do pecado, era ali, né? E do pecado é ótimo. E tinha todas essas como é que se diz? Esses contos interessantes, né? Tinha o Nirlando, que a placa do carro de seu Abílio era 99 final. E os caras apostavam, que aqui o cara aposta na aposta do outro, né? Nunca vi um lugar desse. Aí apostava na final de carro. E os caras combinavam, naquele tempo não tinha celular, mas combinavam com o Nirlando. Nirlando, tal hora mais ou menos assim, tu desce com o carro. E a aposta estava alta. E a final da placa do seu Abílio era 99, meu amigo.
Aí o cara rateava tudo isso. Mano, bicho, Então era malandro. tem essas coisas características, mas eu ia dizendo do mentiroso. Sim. Aí ele vai descendo, aí, fulano, vem contar uma mentira aqui. Rapaz, não posso não, que eu vou pegar meu passarinho que voou pro gaiola e tudo, e eu tô preocupado aqui. Já foi, já era. Uma mentira, sabe? Ali era perto de Val Discos, né? Você tava falando ali, também tinha o Val, né? Val depois, né? De muito tempo. Depois, que era a farmácia Seu Carola, era o Val, né? E ali era o hotel de Maria hoje Sabá. pra quem... hoje é onde é Neide Veste ali. Mais ou menos por ali. Agora eu queria só relembrar uma coisa que o senhor falou também. O seu pai foi uma pessoa muito conhecida, Zeca da Farmácia. Por que ele ficou uma figura muito conhecida e respeitada? Porque até que o senhor trouxe um trecho no começo da conversa que era assim: como ele era filho de seu Zeca, eu podia trazer uns amigos aqui, eu tava lá. Por que seu Zeca era uma pessoa tão... Porque papai, na realidade, ele foi sapateiro, né? Foi sapateiro. E depois o Limoeiro arranjou um emprego para papai na Cooperativa dos Rodoviários Limitados, que era como se fosse enfermeiro, né? E papai sempre foi um cara estudioso, apesar de ter o 4º ano primário. E ele, como enfermeiro da cooperativa do DNR, também ele tinha farmácia, era metido em farmácia, que lá em Riacho Grande também ele tinha uma farmáciazinha. Uhum. Aí fazia curativo, o cara levava facada, o papai era quem costurava com aqueles pontos de metal, aquele negócio todo. Aí começou a fazer parto com o doutor Clodolfo, que era médico. Ele era assistente de papai. O papai era assistente do doutor Clodolfo. E tinha, inclusive agora eu conversando com o Gilson, ele disse: as minhas 6 filhas foi seu Zé que fez o parto. Gilson Alfaiate. Sim, Gilson Alfaiate, sei quem é. Fez um terninho então, papai, muito estudioso, ele tinha aqueles livros de química, sabe? Ele comprava para ler sobre substância de remédio e tudo. E ele entrou nessa área. Então ficou um cara respeitado, porque era quem aplicava injeção na população, quem fazia parte, ajudava ao doutor Clodolfo. Tinha parte que o doutor Clodolfo: Zeca, isso aí você resolve, isso aí você resolve. O papai foi tomando gosto e nunca na história ele perdeu um parto. Nunca teve a geração que tem de 60 a menos do que isso aí. 90% foi seu Zeca que fez o parto dessa pessoa. Então, uma pessoa de muito conceito na cidade pela hombridade que ele tinha. Junto com João Soares, Zé Soares, Zezé Fonte, seu Carola, Zé Malta. Quer dizer, essa é a geração que eu convivi, cara. Eu convivi com esse povo. Não pode dar ruim, uma jaqueira não vai dar manga nunca, cara. É verdade. Tá? Então, o seu Abílio Pereira, Ulisses Silva. Ulisses é o pai da prefeita, avô da pai prefeita, de Renilde. Então, seu Benício, pai de Nadinho, de Heraldo Denaldo. eu convivi com seu Isaías Vieira Rego. Isaías. Um cara altamente inteligente, grosso que só papel de enrola-prego, mas um coração maior do que a ignorância dele. Seu Isaías, para quem não lembra, é o pai ou é sogro do doutor Adelso? É sogro, né? Sogro do doutor Adelso e pai de Jacó. E Adelcinho, que são 2 anjos da guarda que Santana tem em Maceió na medicina. Tá? Eu disse isso para eles: vocês, cara, tem até um acróstico do doutor Adelso Isaac de Miranda que eu fiz, em homenagem ao doutor Adelso, que era muito amigo do meu pai. Então, meu pai foi um cara desse, por isso que tem um conceito muito grande aqui. Ainda hoje se fala dele. Né? E eu tenho orgulho, nós temos orgulho. Ele é o líder nosso, cara. É reverenciado todos os dias por mim, nas minhas orações e tudo, cara. Já tenho um acróstico com ele, dia 21 de abril, completo 31 anos que ele foi embora, eu já fiz o acróstico, a 10ª com ele. O senhor teve contato com ele até que idade ele foi? Ele foi com 79 anos. Então ele viveu bastante. Não foi cedo, tanto. Eu tô quase 77, cara. Não, mas eu tô falando da geração dele, porque hoje a geração vive mais. Hoje eu não diria mas hoje. Só que, tipo, uma das irmãs dele foi embora com 102. O irmão tá vivo com 100. Olhando por esse ângulo, sim. E a minha tia que morreu com 102, no centésimo aniversário dela, eu cheguei lá e disse: tia, tem uma falta.
que a senhora não vai perdoar. Ela disse que foi, eu não encontrei nenhuma amiga de infância sua pra trazer. É o tal do terror do INSS. Essa era. Então a história é linda, porque o seu Zeca era uma figura espetacular. Rapaz. Não, mas é bom o senhor trazer essa Colírio, fazia colírio, fazia pomada, essas pomadas de manipulação, tudo, cara. E ele estudava diuturnamente uns livros lá para poder fazer isso. Eu acho que no passado tinha que ter. Ele tinha, como o senhor falou aqui, ele tinha um quê de enfermeiro, tinha um quê de farmacêutico. Ele aprendeu esse ofício em. Ele teve esse contato também em Fernando de Noronha, não foi que ele foi? Não, ele foi do exército, né? Ele quase ia para a guerra, né? Saiu daqui para ir para Recife, de Recife para a guerra, mas acabou a guerra nessa época, né? Ele foi maleiro. Aí interessante que morria o gado lá de vovô, das lajes, e curtia o couro e trazia papai pegava os caixotes, fazia mala, né? E interessante, tem até alguma coisa que eu escrevi sobre isso, que ele ia para, ou era limão ou laranja bem azeda, né? Ele chegava na feira, essa laranja doce, o cara, é doce que só mel. Aí ele disse, não serve, né? Que ele queria para tirar aquele odor do couro cru, sabe? Então o papai era desse sim, que tirava onda. O meu tio Pedro era outro cara, olha, cara gênio, cara. Pedro Ricardo, um gênio. Ele fez aquele mede-chuva, como é? Pluviômetro. Pluviômetro. Ele fez um relógio do tempo, quando cara. ninguém sabia o que era pluviômetro. Pluviômetro ele fazia. Ele fez um curso, ele montou um rádio em casa. Fazia um curso de São Paulo por correspondência, vinha as peças e ele ia montando e montando até fazer o rádio. Ele fez um relógio do tempo, fez um círculo e vendo o sol, onde incidia cada hora, tal, até descobrir para ficar... Quando o sol incidia, estava em cima do ponteiro que ele... Uhum. E a gente tá falando aí de 65, 70 anos atrás, né? Mais ou menos sem isso. Ou seja, a fonte de conhecimento dele era as enciclopédias, base, não sei o quê. Ele estudou muito pouco. Ele trabalhou também junto do pessoal da Chesf. Virou topógrafo. Ele era topógrafo. Eu até me lembro dizendo, pronto, a última vez que eu fui conversar com ele, fiz umas fotos com ele e tal, que a gente via as vacas de cabeça para baixo, né? Aí ele disse, não, esse não existe mais não, agora vê normal, assim, o topógrafo. Era. Porque o equipamento... da régua. Era inverso, né? Por causa da régua. Então, para ele, com a régua ficava bom, mas para a gente que olhava curiosamente, aí via as vacas tudo com... Tá? Então era um gênio. Eu disse até a Ruth, uma das filhas dele, teu pai, se tivesse nascido nos Estados Unidos, estava indo nas paradas. É um gênio, cara. Aquela água salobra lá que ele fez, construiu aquele negócio lá para dessalinizar a água. Então, os camaradas que tiveram primário, cara, tiveram uma coisa dessa. Então, é muita história para falar assim. Eu acho fantástico. E é bom que a gente resiste e deixe essas coisas registradas, guardadas, porque outras gerações precisam conhecer, o mínimo. Agora, o senhor escrevendo sobre isso também deixa isso. Me diga quando foi o seu primeiro livro que você decidiu registrar, que eu acho que o Mota fez parte disso, convenceu você. E já tem o terceiro agora, né? Então, sobre a história do então, vamos resgatar. Então, o de ontem, que foi o lançamento, foi qual? Esse é o segundo. Esse é o segundo. Vamos então começar pelo segundo para entender. Esse último que o senhor lançou essa semana, fala sobre o que é que ele traz? É uma misturada. Tem acróstico, tem poemas e tem uma coisa que ele chamou... Deu um nomezinho, que ele disse, isso não existe, vai ter que existir. que ele queria que eu fizesse rima como se fosse uma quadra, uma cesta. Não, eu quero que seja direto, assim, né? Aí ele deu o nome lá. Que eu faça a rima, mas continuo escrevendo. Um texto, né? E rimado. Certo. Não com a exigência que a rima... Porque é interessante o seguinte, se eu estiver dizendo besteira, as pessoas que entendam depois me consertam para... Porque cantado, aí tem as coisas que rima, no som rima, mas na poesia não é interessante, entendeu? Com né? Então na música passa. Né? E o bom disso é que eu, como estou curioso agora, o cara está falando e eu estou contando aqui quantos versos tem, se é sétima, se é sexta. Diz a menina, a Mônica, diz que eu sou muito bom em décima. Que ela disse que tem dificuldade em décima. Eu digo, pois é a que eu tenho mais facilidade de fazer. Né?
Então o Malta ficava me cobrando. Eu vim trabalhar num concurso aqui, aí o concurso exigia uma pessoa bater foto e tal, e filmar os candidatos fazendo prova, etc. Tal. Uhum. Aí eu chamei o Malta, uma pessoa que eu conheço, tudo, Malta, você quer isso? Ah, vou, Chico. E tivemos 4 horas conversando, né? O concurso demora 4, 5 horas. E ele, Chico, rapaz, por que tu não faz um livro? Ah, Malta, minha leitura é pouca, eu não tenho essa pretensão, eu gosto de escrever porque gosto. Não, tá. Aí ele insistiu muito, eu peguei um catatal que eu tinha e mandei. Eu digo, ó, se vira aí. Mandei tudo para ele, se vira. Bote onde cabe isso aí. Tá? Ele, melhor isso, melhor aquilo. Aí eu digo, eu não quero ser cordelista, porque é muito difícil. E eu não sou cordelista e nem sou repentista. Repentista, sabe, aquele cara foi na hora. Como o menino daqui. Improviso. Zé de Almeida. Zé de Almeida é um gênio, Já cara. esteve com a gente A aqui. gente já fez um... Pronto, aquilo é um gênio, cara. É Fantástico. meu amigo de infância. Eu tive na padaria ali, vizinha a loteria, ele estava, eu apresentei minha esposa, ele fez um verso na hora, minha esposa ficou louca, assim, não é possível. Ele é muito... E aproveitou, no verso, a mão dele tremeu, né, que ele tem Parkinson, e ele entrou com a tremer no verso, na rima, cara. Ele é muito... Então, Santana, cara, é um celeiro, é um negócio de gênio em tudo. O santanense, o que fizer, faz bem feito. Isso é que o povo tem inveja da gente. Mas você disse que não é um cordelista, um repentista, porém é uma outra qualidade de cultura. Eu não acho que seja melhor ou pior, eu acho que é diferente. Por exemplo, o que o senhor faz, obviamente, é muito bem, tanto quanto um cronista faz, quanto um cordelista faz. Hoje o senhor, no caso, escreve crônicas, ou contos, como é que seria? Eu disse a vocês que enquanto vocês estavam agindo, eu fiz uma 10ª aqui para mandar para minha amiga, agradecendo. Se quiser, eu faço em primeira mão aqui. Pronto, com certeza, lê pra gente. Ela disse que foi muito bom vir aqui e tal, não sei o quê. Eu digo, que bom, eu fiquei orgulhoso de sua presença e tal. Aí eu botei assim, o prazer maior foi meu, nem tem como agradecer. Em você comparecer, ganhar um presente seu. Mostra que não esqueceu, amizade e empatia. Para mim, uma alegria. Amo tudo que faço. À procura de um espaço no ramo da poesia. Agora, isso é habilidade, isso é poesia, isso é cultura. Aí em dessa, mandei pra ela, não vi se ela respondeu já, sabe? O cara disse, Chico, tu não existe não, cara. E é uma pessoa que eu não conhecia. 2 anos de contato com ela pro Zap, cara. Quando ela foi para Maceió, para meu lançamento, foi ela que corrigiu. Parecia que eu conhecia ela há 10 anos, cara. Coisa mais linda do mundo, né? Mas eu acho isso massa. Isso então, o seu segundo livro, o senhor pegou nessa toada. O seu primeiro também foi assim. O seu primeiro também tem isso. Com alguns erros, que eu não tinha técnica da sílaba poética, essas coisas, tá? Aí eu digo, Mato, eu quero despejar o que eu sei. Eu vou ser uma outra vertente, do meu jeito. Mas eu tenho que escrever do jeito que eu gosto. Aí, para ir tomando meu rumo, né? Não, mas o primeiro eu não diria não chamaria de erro, foi um experimento. O senhor fez um primeiro experimento, o senhor estava se aperfeiçoando, né? Isso, mas agora eu leio, de vez em quando eu leio, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso tão errado assim? Mas você lê que você não entende de poesia, você pensa que tá certo, cara. Mas é a questão de vocês se aprimorando, né? E já que ele falou 2 coisas aqui que ele falou que me lembrou meu pai. Primeiro, poesia, e segundo, Adélio Nepomuceno. Vou lembrar, se eu puder amanhã entregar ele 2 livros. Um que é o Canteiro da... Não sei se ele já tem, não sei se já teve a oportunidade. Um Canteiro da Poesia, que é um livro do meu pai, e um livro do Adélio Nepomuceno, que foi pai com o tio Fernando que fez. Ou seja, 2 livros que você deve gostar. Um é de poesia, outro da figura política do Adeildo. Então... Mas era uma figura... Olha, tem umas pessoas no mundo que parece que só nasce uma vez mesmo e acabou. Eu nunca votei nele. Nunca votei nele. Amigo de minha mãe. Amicíssimo. Estudou com minha mãe, foram crianças juntos. Ele levou o meu título lá em casa. Entrou Aristéia, aqui o título de Francisco e de Paulo Jorge. Tá? Um cara desse jeito. Ia lá na prefeitura falar com ele, tomar emprestado os instrumentos. E ele ia lá, tinha o maior respeito, eu por ele, ele por mim. Porque eu era filho de seu Zeca. Tá entendendo? Ele sabia que politicamente, que papai nunca foi político assim partidário, mas sabia que papai não era da corrente dele.
Mas se Mas respeitava, cara. Esse é o que falta hoje, cara. É. Os caras são inimigos, meu Deus do céu. Mas por que, engraçado você falar isso, por que você respeita tanto mesmo não precisando votar? Por que ele admirava nele que mais não fazia votar? Eu achei engraçado. Pois é, porque eu via ele como político, ele é gênio. Não tem, esse Não, cara ator, não ele tem foi o que... 3 vezes prefeito. E eu tava lendo o livro, de pai não tinha lido tanto, mas o pai dele também foi o primeiro prefeito de Santana. Eu não sabia. pai O de Joel Marques. Joel Joel Marques, Marques foi o primeiro prefeito de Santana de Ipanema. É. Pai de Adélio Nepomuceno. Ou seja... Tinha outro cérebro aqui, doutor Hélio Cabral de Vasconcelos. o que dá o nome do fórum da cidade hoje. Por isso que eu digo, Santana só tem gênio, O cara. prefeito Hélio Cabral é o que dá nome ao fórum hoje da cidade. E dizem que foi o prefeito cultural. Cultural. Prefeito mais culto de Santana que teve. Olha, Lucas, eu não lembro o nome do juiz de direito aqui. Ele fundou aqui a Escola Santanense de Xadrez, cara. Toda criança tinha que saber jogar xadrez aqui. E surgiu o Braz, que era um funcionário de meu padrinho marinheiro. Antes era do café do bar de Antônio Marcelon, que era ali na esquina lá do hotel, né? Que na época só tinha dois rádios na cidade, 3 com o de João Farias. João Farias, Hamilton Amaral e o Tonho do Marcelão, para a gente ouvir o jogo do Brasil em 58. Tá? 3 rádios. 3 rádios aparelhos, não aparelhos, rádios sim, Sim, rádio. É isso que eu tô dizendo. Rádio. E o Braz era funcionário dele, menino, criança, e foi aprender xadrez. Ele foi para Maceió jogar xadrez com 35 enxadristas ao mesmo tempo e ganhou de todos eles. Caramba. E aprendeu aqui. Era na Rua Nova. Ali, logo depois desse, que foi sorvetaria, foi Dival, foi tudo, logo ali tinha onde tem um negócio de eletrônica. Ali da Rádio Correio, né? Depois da Rádio Correio, na Rua Nova, né? Ali. Não, na Rua Nova. Na Rua Nova, aqui no começo. Ali Benedito descendo na Melo. Praça do Toco à esquina. Não é Rua da Praça do Toco direto, né? A Rua da antiga Dr. Gesso, né? Rua Nova ali. Isso, É isso que ali é eu tô Rua dizendo. Nova. Pronto. Era a Escola Santanense de Xadrez. Toda criança. Eu sei que o cavalo é em dinheiro e tal, mas nunca aprendi xadrez. Eu sei jogar xadrez. É muito bom. Sabe só o demais. movimento, O né? movimento das pernas. É muito fantástico. Então Xadrez é- existia isso aqui. Você vê a nossa cultura como era. Mas eu entendo, assim, eu sou um cara que eu também sou saudosista, só às vezes tenho que ter cuidado para também, a gente não volta mais certas coisas, certas coisas não voltam, mas eu acho que certas coisas podem ser no mínimo rememoradas. É isso que eu bato na tecla. Se a gente não pode trazer de volta certas coisas porque hábitos mudaram, mas que a gente memorize e que como é que eu vou dizer? Saúde e coisas boas que tiveram no passado. Se não dá pra voltar. Mas as coisas boas são vocês, cara. Que vocês são os ramos dessas raízes, pô. Esperemos ter a hombridade e... Não, se depender de mim, ele sabe que às vezes ele diz, pai, você é muito irredutível, pessimista, é porque as coisas estão descambando para um lado que a gente não aprendeu, né, desse jeito, mas a gente tá aí na luta. Porque a educação que seus pais deram a vocês, que os meus deram a mim, cara, é um negócio invejável, cara. Dos cidadãos que eu disse, João Soares, Zé Soares, seu... A gente estava conversando esses dias no escritório de Mário, a gente sabe que a educação do passado, dos nossos pais e dos nossos avós é diferente da geração mais atual, porque tá bem diferente. Mas tem valores que a gente tem que levar pro caixão. Os valores, sim, tem valores que a gente tem que manter, tem que começar a resgatar certos valores. Resgatar valores, como o senhor acabou de falar, de rememorar pessoas que deram valor à instituição, porque assim... O senhor traz essas figuras gostavam da cidade, gostavam de prestar serviço. Existiam os clubes de serviço que prestavam serviço na cidade. Tudo bem, é isso que eu digo, não está mais hoje como era. Mas essas pessoas prezavam pela coisa boa de Santana. O seu terceiro livro... Vai ser Eu e o Handball. A minha história. Só faltam 2 capítulos, né? Desse, né? Mas aí o povo fica falando coisa, aí eu tô querendo já botar outras coisas. Agora eu falei com o Malta hoje, fazer um só de 10º, disso que eu fiz agora. Desse daí. Deixa eu aproveitar pegar água. E também, é mesmo, pega lá. E também um com foto, sabe? Só com imagem. Porque eu escrevo quase todo dia. Tudo. Aí é muita coisa. E agora tá com tempo de escrever. Né? E aí eu fico fazendo essas coisas, né? Inês, me acordo 4 horas da manhã e vou escrever, e vou fazendo e tal. E era isso. Ela aguarda um pouquinho, que agora é Mas o melhor de tudo são as pessoas. Pronto, agora
que eu recebi o título do comendador, não sei o que lá em Maceió. Aí eu não noto que eu não fiz nada, entendeu? O pior é isso, que tudo que eu fiz e faço é porque eu gosto de fazer assim, seguindo aquilo que meu pai dizia sempre, que o seu avô, cara, era um sábio, cara. Ele dizia assim, quer ser bom, junte-se a eles. Né? Então tinha essas tiradas que o papai dizia, que eu acho que ele nem imaginava que eu ia guardar isso, que nós íamos guardar. Como eu disse ontem no discurso, no mundo existem 3 coisas. A sua origem, né? Que nós temos uma origem boa, não é só a origem de família, mas a origem do seu lugar que nasceu. Né? A sua família, que Deus deu a sua família, boa ou ruim, mas é a sua família, e os amigos, aquele que você escolhe como amigo. Né? Eu tenho amigo em São Paulo, que trabalhou comigo na seleção, ele no masculino e eu no feminino. Com esse caso do ginásio Santana, eu disse, olha, nós estamos tentando fazer um mutirão para limpar o ginásio. Sabe o que foi ele disse? Diga o dia que eu vou. De São Paulo. Aquele ginásio O ginásio aqui de Santana de Ipanema. Que a gente queria fazer um mutirão para limpar aquilo que estava um absurdo. Aí eu disse a ele, disse ao povo de handebol do Brasil, e outro de Natal, 3 se prontificaram de vir. Diga o dia que eu vou. Quer dizer, o cara sair de São Paulo para pegar uma pá, para jogar um barro numa lata e jogar fora, tem que ter uma amizade, uma coisa. Uma consideração porque também enorme. eles dizem assim, tu fala muito da tua terra, nunca vi na minha vida, tudo tem na sua terra, eu digo, tem, e melhor ainda em pó. Né? Então, porque eu divulgo o nome de Santana de Ipanema onde eu ando, cara. Eu nunca disse, nas entrevistas que eu tinha, eu dizia, o cara, você é mesmo de onde, Chico? De Santana do Ipanema. O cara ficava louco. E se dissesse Arapiraca, o cara ainda podia, por causa do fumo, aquele negócio todo, né? A época, se falasse naquela época de Santana, tinha feijão, mas hoje não tem mais. Né? Hoje. Então eu divulgo Santana do Ipanema onde eu vou, cara. E o meu amigo de Sergipe é Propriar. Eu de Santana, ele de Propriar. Então nas entrevistas, você é de onde, Alexandre? De Propriar. Eu, onde eu vou, também eu faço questão de dizer de onde eu sou. Nunca escondi, nunca. Tinha gente, alguns colegas, quando ia se apresentar, dizia que era de Maceió. Não, eu sou de Santana, do interior, 200 quilômetros. Mas tudo do pé rachado. Primeiro Santana de Ipanema, para depois vir Alagoas, Maceió e tal. Outra característica boa da gente, de gostar de onde nasceu e de propagar. Isso é importante. Mas aí já tem uma pessoa ali que já tá esperando há algum tempo, mas ela vai esperar só mais um pouquinho pra gente saber só desse assunto. O 3º livro sobre o handebol e como foi que a gente viu um pouco como foi que o handebol entrou na sua vida, mas e a seleção? Como foi que aconteceu? Isso é importante. A seleção brasileira é o seguinte, eu era da escola técnica, né? Minhas equipes sempre foram boas, né? Sempre foram boas. E despertou no diretor de educação física me chamar para treinar a seleção alagoana. Aí disse, Chico, eu quero você na seleção alagoana masculina. Eu digo, eu não vou para masculina porque a masculina já foi 4º lugar no Brasil. Se eu chegar a 4º, não tem novidade nenhuma que alguém... Eu quero o feminino que nunca atravessou o São Francisco, nem a divisa de Pernambuco, nunca saiu de Alagoas. Aí, para mim trabalhar, eu quero a feminina. Aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, você vai para Brasília assistir os Jogos Escolares de 79 para ver como é que está o nível do pessoal. E traz um relatório. Então. Aí eu fiz o relatório, assisti lá, vi como estava o nível e trouxe para ele. E em novembro de 79 eu comecei a trabalhar. Convoquei todas as meninas que jogavam handebol no estado, estavam convocadas. Foram 40 e tantos. Aí fui ensinar a treinar handebol. Não fui ensinar a aprender a jogar, não. Fui ensinar a treinar. E aí vai, com paciência, 9 meses. Chamei um colega meu, Antônio Passos de Lima Filho, que era colega da universidade, era um cara que fazia um bom trabalho no handebol. Eu digo, Passos, vai ser você que vai me ajudar. E aí a gente encerrou fileira nisso aí. E nesse intervalo, eu arranjei esse curso em Santa Maria.
Aí tive que me ausentar em março. Treinei de novembro até março, nós dois. Eu digo, eu vou para lá e passo os treinamentos via telefone, né? Que tinha, onde eu morava, tinha um telefone, e eu marcava um horário com ele e tal, e carta, para ele e para as meninas. Ainda tem essas cartas hoje, né? E estudando lá e mandando os treinamentos e tal. Em junho eu vim voltar a treinar junto com ele, e em julho fomos para Curitiba. E para surpresa de todo mundo, a gente foi... eram 9 jogos. 7 jogos a gente ganhou direto. Ninguém... Surpreendeu todo mundo. Todo mundo queria assistir a Lagoa. Como é que a Lagoa cresceu dessa forma? Né? Que o trabalho foi muito bem feito. E na véspera, para a gente fazer o cruzamento, para ir para a final, sem deixar ninguém sair, era tudo confinado, sério, aqui para ganhar, não namora, não faz nada disso, é isso. E as meninas enchendo o saco para ir fazer compra, para trazer lembrança para a mãe, a gente resolveu levar as meninas. Como era uma reta da escola que a gente estava hospedado até o comércio em Curitiba, era uma reta só, não há perigo nenhum, passo. A gente bota as meninas na frente, a gente vai atrás e tal. Fomos lá, fizemos as compras, voltamos, dava uns 800 metros para o centro, que era o Colégio Estadual do Paraná. Quando chega na esquina, que tem um zoológico, o sinal abriu e as meninas entraram. Deixa que podia entrar à direita. E uma mulher veio e atropelou uma. Eita, poxa. E a gente lá atrás, sem ver. Quando chegou lá no colégio, e aí, como foi o negócio? O quê? A Norivânia foi atropelada aí na porta do... Não é possível. Tá atropelada é o quê? Morreu, né? Pronto, e a gente tinha um jogo 2 horas da tarde. Aí desgovernou tudo, Cara, né? E a gente foi lá no hospital, a mulher socorreu e tudo, e a gente queria entrar, eu não deixava entrar, eu disse, não, mas eu quero ver, não, mas tá tudo bem e tal. Quando ela saiu, parecia uma múmia, cheia de gás. Aí, Chico, eu quero jogar. Não, você não vai, eu quero você é viva, minha filha. E a única menina que o pai disse, eu vou mandar porque eu conheço vocês dois. Ei, mas eu já perdi um filho afogado. Meu Deus. E foi justamente essa menina. Ele deve ter ficado... Aí perdemos o cruzamento e perdemos o 3º lugar, né? Volta o ano seguinte, aí ficamos em 4º. Volta o ano seguinte, em 81, treinamos de novo, já do ano todo. E fomos lá, ganhamos todos os jogos também. Na semifinal, a gente perdeu por mérito do adversário, né? E no 3º lugar, como o ano passado, a gente reuniu e disse, vocês são... Disse um bocado de coisa, agora amanhã vocês jogam sozinhos, que ninguém vai orientar nada. Foi um erro grave nosso. No ano seguinte, eu digo, a gente agora... Pegamos o ônibus, mandamos ela para o alojamento, foi em Brasília, e fomos para a cidade comprar aqueles que assopram e vai e volta. língua de sogra. Língua de sogra, nariz de palhaço, de chocolate. Aí fizemos uma feira. Quando chegou lá, estavam todos, pareciam umas vaquinhas, tudo junto no mesmo apartamento. Aí a gente entrou, morreu alguém, o que foi que houve aqui? Aí ela disse, não é possível, né? Digo, vamos sair, vamos tirar foto no Lago do Paranoá, vamos brincar de tudo, tal, isso aqui. Ela disse, não é possível, tem alguma coisa errada. Então a gente brincou, fez tudo, não falou nada de jogo. Aí no dia seguinte que ia jogar, disse, hoje é com vocês, olha, o que der para vocês, dá pra gente e tal. Meu amigo, não deu outra, a gente foi campeão, 3º lugar. Primeiro troféu que Alagoas teve no handebol foi com um santanense. Primeiro troféu na seleção brasileira em termos olímpicos foi com o santanense, que eu trouxe a seleção para jogar aqui. Então a minha história é mais ou menos isso. Quando eu queria ir para Arapiraca, o presidente disse, tem um voto muito pesado em relação à seleção ir para outra cidade. Quem é? O Teca de Santana. E o cara disse, não vou nem discutir, que é aquele que era secretário de Educação. É o Luciano Barbosa, não? Não, o anterior a ele, que depois foi o filho. Tá? É. Aí veio para cá. Eu disse ao meu povo lá na seleção, eu digo, você vai conhecer o meu povo, minha origem. Ninguém pode escrever isso aí, eu disse às meninas, cada mulherão, ninguém vai tirar uma onda com vocês. Pode escrever isso aí. Elas ficaram admiradas. Aí eu andava na rua aqui, os meninos tudo atrás dela. Ninguém podia... Aquele ciúme. Ela Tamaquinha que é o técnico. Então ninguém mexe com ela, não chama disso, daquilo outro, gostosona e tal. Nada.
ela dizia, Chico, rapaz, impressionante, como eles têm carinho. Eu digo, eu não disse a vocês? Aí foi no ginásio, foi uma festa, lotou, até hasteamento da bandeira foi eu que fiz. Que foi Nadinho que trouxe para cá, né? Então a história é mais ou menos isso. Eu fui para pré-olímpico, fui para o Mundial, um cara de Santana, cara. Eu parava assim e ficava pensando, meu Deus do céu. Um ginásio de 15 mil pessoas lotado para jogar Brasil e França, Brasil e Alemanha, e tamanquinho no banco, cara. Né? Quer dizer, um negócio. E eu fazia isso por vocês, por minha terra. Sabe? Eu ficava alegre, eu queria que eles matassem todo mundo aqui. Tá? Então o povo não sabe disso, cara. Eram tempos que não tinha essas grandes redes sociais e tudo. Hoje, com certeza, um trabalho desse seria fácil de ser visto, porque quando você conecta... Hoje, conectar as pessoas está muito grande. A gente está conseguindo conectar, Chico, as pessoas muito fácil. Daqui para um outro país, hoje a gente consegue. Mas antigamente era difícil, realmente. Um fato desse só iria destacar, às vezes, quando saísse no jornal, né? Era? E jornal. Hoje, no livro que eu estou escrevendo, eu pedindo a opinião dos atletas. Elas mandam aqui, hoje chegou um, né? O presidente da federação, o que me tirou, eu pedi para ele falar sobre. E ele vai falar bem de mim. Né? Eu acho que o senhor eternizar isso no livro vai ser muito bom. É muito bom eternizar isso no livro. E já fica o pré-convite aqui. Se já tem uma previsão de quando lançar, no mesmo tempo que o senhor lançar, vim aqui para falar especificamente mais desse livro. Trazer relatos, né? Escritos dele. No Malta quer apresentar na Bienal. A Bienal é lá, você quer todo dia o cara tem que estar lá. Aí eu não vou jogar a minha bola. Mas a Bienal é uma vitrine, se puder, faça. Eu apresentei agora, eu fiz a apresentação do Risco e Rabisco. Uma reapresentação, sabe? Boa. Mas esse livro de handebol deve ter aquele pessoal que fica no auditório, você falar isso, isso. É muito bom. Assim. É muito bom. E o que eu tenho de ex-atleta, cara, é a coisa mais linda do mundo, cara. Tem que ser, tem que fazer, tem que trazer de volta essas experiências. Eu já fui professor de neta de atleta. De sua atleta? Olha aí, a segunda geração dela vindo ainda. É bom, isso é muito bom. Eu fico muito feliz que a gente tem uma figura no esporte como o senhor para contar essas histórias. Assim como o Mário deve estar entusiasmado, eu também fico que esse livro venha mesmo. E venha para a Bienal, também estou animado. Eu gosto de Bienal. Ter como ex-aluno um comandante da Polícia Militar de Alagoas, né? Ter como ex-atleta um comandante do Bombeiro. Né? Você ter como ex-aluno um desembargador, que o cara fez um protocolo para me apresentar e tudo. Chico, eu vou lhe apresentar aí, o cara, num concurso do negócio de justiça e tal. O doutor Fulano, ele tem até o sobrenome que eu não quero citar, não, né? Isso aqui é o professor Chico. Eu não sei se foi meu professor. Então, isso não há dinheiro no mundo que pague, cara. E eu, com a exigência de frequência, chegar na hora atrasado é falta, não tem pra onde, não. Aí eu dizia para o pessoal que eu ensinava também nos alunos que eram de outros cursos, né? Medicina, jornalismo, tudo. Aí eu dizia o jornalista, se você marca uma entrevista com um empresário desse, você não está na hora lá, o que é que acontece? O cara vai embora, cara. Então, pode, se você vai ser um comandante ou uma coisa, você vai bater seu horário. E outra coisa, não fui eu que fiz sua matrícula, foi você, viu? Então, exatamente. Você que escolheu estar aqui. Ele já foi professor de sobrinhos também, não foi? E puxar de orelha de sobrinho é diferente ou não? É do mesmo jeito. Aí é que puxa, né? Não, eu treinei meus 3 filhos, fui para São Paulo no Jubes. Quando termina os jogos, os caras vão falar e tudo. Eles Chico, eu gostei do senhor, professor, porque ninguém nem desconfiava que os meninos são seu filho. O tratamento seu é igual para todos. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Eu digo, porque eu tratava você como atleta. O filho é em casa, aqui é coisa, né? Isso é muito Tinha bom. sorte porque os filhos também eram bons de bola. Em casa leva umas dicasinhas, dava umas dicasinhas extra a mais se quisesse, né? Mas o fato na seleção foi isso aqui, muito bom, né? Convenço, fiz 3 estágios na Alemanha. Fui para a Holanda fazer curso. Quer dizer, isso tudo sem falar nada de inglês, não tinha uma noção, mas me juntava com esse amigo de São Paulo que eu disse enquanto você saiu aí, que no caso do ginásio aqui, ele disse, pronto, ficou de vir pegar uma pá para tirar o lixo daqui. Eu disse que ia fazer um mutirão. Ele disse, Chico, diga o dia que eu vou. De São Paulo para Santana do Ipanema,
para vir varrer um ginásio. Tá entendendo? E um de Natal e outro, acho, de Fortaleza. 3 colégios. Tem registro dessas viagens? Alguma coisa assim? Tem Na foto, época, tem fotos ainda, né? tem. Tem fotos. Tem. A de Legal, vovó né? tem umas Um fotos. Né? pecado que eu cometi fui para a Holanda fazer um curso onde tinha todos os técnicos do mundo, de cada país, tinha um feminino e um masculino, não tiramos uma foto. Eu com a Kodak e ele com outra Kodak. Na Holanda. Por que uma não foto. tiraram? Burrice, babaquice. Não, eu entendo, na verdade, a emoção do momento. Assim, às vezes, eu acho que às vezes é querer viver o momento e não pensou no registro. Aí vou viver aquilo ali. E esse amigo meu é poliglota, ele fala 3 idiomas. Caramba. O cara é um crânio, sabe? Aquele negócio que o Zé dizia. Junto, sabe? Quer ser bom, junto sai eles, né? E na Holanda tem uma história muito interessante. A vida toda eu esperando uma oportunidade desse. Porque tem a Olimpíada, no ano seguinte tem um encontro, todos os técnicos, todos os moderados, particularmente em handebol. A IHF faz um encontro para saber o que é que teve de novo discutir o handebol do mundo. E o cara de Santana estava lá para discutir isso. Tá entendendo? Eu acho que também, Mário, a gente podia tentar ver. O senhor, na época da Festa de Juventude, a gente podia também tentar marcar um outro papo, até para falar especificamente sobre esporte, por exemplo, porque o esporte de Santana, fazer uma análise do esporte, fazer uma coisa mais aprofundada sobre o esporte do passado e do presente. Porque, por exemplo, a Festa de Juventude contou muito na época dos Tem um campeonatos, torneio dos da torneios juventude, e tudo. Então, assim, acho que uma opinião de alguém do esporte seria muito legal, de a gente abrir um programa sobre isso, porque eu tenho certeza que tem muito assunto para esporte. Só para o esporte eu sei que tem muito assunto. Se a gente marcar outra live só para a conversa de Santana, é que tem. E tem uma história interessante aqui. Quando eu trazia as equipes para jogar aqui com o Santana, aí era no ABB, né? Lotava. E o menino sentado no banco e um cara foi um pilantra daqui. Aí foi queimou um menino com um cigarro, né? Aí, professor, os meninos estão queimando aqui. Eu digo, deixa esses matutos para lá, não liga para esse matuto, não, pô. E tal, isso aqui. Aí terminou o jogo, só vi os caras conversando ali. E cara, o que é aquilo ali? Aí o cara, não, esse cara chamou a gente de matuto, não sei o quê. Rapaz, ele é tamanquinho daqui de Santana, mano. Os caras estavam se reunindo para me pegar. Rapaz. Senhor Chico Farias, fico muito feliz desse nosso papo. Eu sei que o seu tempo é precioso e por isso que a gente tem que fazer esse resumo, mas que o Mário me avise que o senhor se sinta convidado para outras vezes. Pensou em Santana, pense na gente, para a gente bater esse papo. Foi muito misturado, né? Porque assunto tem demais, sabe? Tem. Somente porque eu gosto muito daqui, então tem história que... E da minha vida, né? Mas a gente quer isso, a gente gosta de conversar, gosta de assunto e a gente não tem restrição, não. Geralmente, quando senta santanense aqui, é 2, 3 horas. Gustavo, a gente já vai em quanto aí? Deve ter o que? Uma hora e meia, quase. Uma hora e meia. Tá vendo como passa? Ainda rendia muita E conversa. é porque é gostoso demais. E deixa de falar mais coisas, tudo. E eu não me canso de falar dos cidadãos aqui. Isso não, eu já percebi, que o senhor adora. Alberto Agra. Seu Alberto, baita figura. José Rodrigues Fontes, sabe quem é José? Seu Zezé Fontes. José, eu acho que José Rodrigues, salvo engano, eu acho que é meu avô. Audálio. Eu acho que eu não sei se é meu bisavô, porque eu tenho um avô que é Fontes também. Que minha avó, por exemplo, minha avó é Nininha, que foi casada com Fontes. A família Fontes também tinha... É do seu Zezé Fontes, do posto lá do Maracanã. Fontes. De Audálio, do Manuel Fontes, que é meu padrinho, tem 90 e poucos anos. A gente tentou... Não conseguiu, né? Era seu Bartolomeu. Foi, a gente começou esse projeto, o seu Bartolomeu ainda estava vivo. Outra coisa. A gente esqueceu de trazê-lo. Tem um acróstico com não consegui, não teve tempo. No livro tem um acróstico Caso Ferrageiro. A Caso Ferrageiro, a farmácia Seu Alberto, é uma escola. Todo mundo fala isso. Quem trabalhou lá, como eu trabalhei, é uma escola, ensina o cara a viver. Lá de casa trabalhou o senhor, o tio Jota. O tio Jota também trabalhou na farmácia Seu Alberto. Na farmácia, foi. Capiar com seu marinheiro. Painho Quer dizer, também. os comerciantes aqui, o comércio era uma escola para a juventude. O cara não queria para ele eternizar lá, não. Ele queria dar a regra do bom viver a ele. Trabalhei com o seu Manuel Constantino, seu Zé Constantino. Manuel Constantino era o pai do Gilson, né? E tinha... eu confundo os dois.
E o outro Constantino trabalhava comigo na casa Ferrageiro. Éver Brandão, lá perto do cemitério. Né? Gileno de Melo Carvalho, Socorro, a esposa dele. Pascoal Soares de Oliveira, porque naquela época você decorava o nome completo das pessoas, cara. Eu tô vendo aqui, a memória é boa. É Então boa. eu exercitava muito isso. Depois, isso não dava nada. Mas a maioria dos meus alunos antigos, seu nome todo. Mas eu gosto também de sobrenome. Acho que pela minha profissão de jornalista, eu gosto também de sobrenome e eu gosto muito de falar sobrenomes. Por isso que é importante. E é importante pra gente remeter história, né? Sobrenome remete história. Eu, cara, disse, Chico, eu não sei como é que você decora tanto esses nomes e datas, não sei o que. É porque eu tenho uma memória boa. São anos de exercício de memória. E eu fico muito feliz. Rapaz, eu não tô mais satisfeito porque não vai durar mais. Mas a gente sabe Mas eu que... também fiquei muito satisfeito, porque aqui é bom conversa, você pensa, até às vezes eu pensava que tá num vazio, numa praça. Mas a intenção é justamente essa, é a gente ficar bem à vontade e conversando todos os assuntos que vai aparecendo. É por isso que a gente diz, a gente não faz um roteiro pra não ficar aquele negócio automático, né? Aquele negócio automático. E isso e aquilo, não, a gente deixa conversar, que vai fluir nas conversas, vai aparecendo história. Vai aparecendo, exatamente. E assim é o podcast, né? A gente quer mais que o convidado converse bastante. Né? E eu, só para encerrar, que vocês já estão encerrando, eu vou dizer um negócio. Aí eu usei calça comprida, que antigamente não era bermuda, era calça curta. Calça curta. No dia 22 de novembro de 1969. Aí, por quê? Porque eu usei a calça pela primeira vez. Foi o dia que a gente ia para o Olho d'Água das Flores, assistir um jogo, o time daqui ia jogar lá, e eu achei de vestir essa calça nesse dia. Quando cheguei aqui em frente à igrejinha, os caras, eita, quebrou a tigela, sabe o que é? Quebrar a tigela, vesti uma cor pela primeira vez. Aí eu amarrei o bode e voltei para casa. Eu morava lá onde a pousada Asa Branca. Morava ali. Quando eu chego lá, tá Edgar em cima de uma cama, tinha acabado de nascer. Eita! Edgar, o meu irmão mais novo, né? E aí eu troquei a calça, vim de calça curta e fui embora. Rapaz, só deram essa mangação. Essa é novo pra mim, essa eu não conhecia. E a outra que eu contei a você em off aqui, vou contar agora aqui. Pode contar. Aí a gente brincando ali de Oribusca, no caso de correr na praça, aí seu Zeca veio fazer o parto de... Tia Selma Campos. Aí quando o Fernando veio aqui, eu acho, tomar água, alguma coisa, quando chegou, eita, minha irmã nasceu agora, isso aqui, eu digo, cunhado. Pronto. Num reencontro aqui em Santana, o Fernando encontrou comigo, Chico, ainda hoje eu tenho raiva de tudo. Ainda mal nossa, ele já queria namorar com a menina. Muito bom. Essas histórias a gente tem que fazer mais, talvez uns especiais na época da Festa da Juventude, nos reencontros, porque figuras como o seu Chico, a gente só vai ter histórias boas assim. Bem à vontade, né? Bem à vontade. E eu acho que relembrando essas figuras é que a gente vai lembrando mais as histórias, né, Chico? E a Festa da Juventude ainda existe, porque aquele negócio de cavalo de pau, o cavalo, mas era aqui, em frente do Correio Branco do Brasil, que era mais lindo, o namorado e a namorada, a esposa e tal, com aquele negócio acertar a agulha, abrir um cadeado com 200 chaves lá, e tal. Era muito interessante. Porque o cavalo de pau era uma parte da gincana. Era uma parte da gincana. Começou assim, depois virou meio com uma coisa que ficou só o cavalo de pau e a gincana, separaram. E aí, enfim. O cara chutar a bola no pneu, a mulher ficava segurando chutar. Pai passava o carro em cima do tomate e andava com colher. E tem um negócio que apitava assim, só tinha que triscar. Como como é que a gente chama, meu Deus? É um sarrafo. Aí ele encostava, aí tinha uma hastezinha de metal e com a pilha para uma cigarra. Tinha o cara que derrubava, tinha o cara que Ou seja, tinha que ser bom, tinha que ter precisão, tinha que ser bom no volante. Não era de qualquer jeito. E desconfiaram que o cara roubava no cronômetro, aí criou que acionar o cronômetro, fechar e o cara levar a chave do cronômetro. Isso era. Quando ele vinha, ele abria, ele olhava aí com o juiz, aí tanto... Isso foi nos últimos tempos. Então... Pronto, então beleza. Chico, cara, essas histórias são muito boas. A gente podia passar realmente a noite falando dessas histórias, mas eu quero só agradecer a sua participação aqui, assim, essa sua vinda aqui muito especial para Santana, que, como a gente disse no começo, são vindas especiais e que queremos que, mesmo que sejam rápidas, aconteçam mais vezes e que essa sua memória, caramba,
que preserve essa memória. Porque a gente aprende com essa memória. Eu mesmo, eu fico fascinado quando eu ouço uma pessoa falar. Eu gosto muito dessas histórias antigas, né? E eu fico bom que a pessoa consiga lembrar datas, nomes e não sei o que, eu acho legal. Eu fico muito feliz e só tenho a agradecer a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, porque esse namoro há muito tempo, como eu falei inicialmente. E estou à disposição quando estiver aqui para a gente conversar. Só lembrar da gente, quando estiver aqui, dizer, olha, tem mais espaçado. Na próxima eu prometo o café. Se eu repetir assim, não, você já contou essa. Outra. Próxima. Não é isso, Mário? É isso aí. Faz uma misturada grande, mas foi bom. Foi bom. Muito obrigado a vocês. Valeu. Pessoal, mais uma vez, mais um podcast finalizado. E muito satisfeitos com essa conversa. Só temos a agradecer. Não esqueçam, tem outros episódios, né, do podcast para você ver. Pode olhar. Então aí, nós temos vários. E compartilha e curte a gente lá nas redes sociais, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Interromper, né? Pode.